a continuidade de Sampaoli no Flamengo. Vou passar alguns detalhes aqui para vocês sobre isso. Vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre os bastidores do Flamengo. Pois é, a situação tá crítica, a atmosfera tá complicada no Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Tem proposta pelo Ayrton Lucas confirmada do mundo árabe, atualização aí do boato, né, da especulação que já havia nos outros dias, agora tem a confirmação. E várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, mas assista até o final para você ficar por dentro de tudo. Prosseguir com o vídeo aí, com os bastidores do Flamengo, coisa e tal, mas ó, já vai a pergunta. Vocês topam o Rogério Ceni no Flamengo para demitir o Sampaoli? Deixa aí que a gente vai falar ao longo dos vídeos. Deixa no comentário. O negócio é o seguinte, meu querido. Agora, o Flamengo está simplesmente a 16 pontos da liderança. Exatamente, 16 não, 15 pontos. Ia estar 16 se perdesse, empatou. O Flamengo está aqui. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é um absurdo, rapaz. Vocês têm noção do negócio desse? Beleza. Vamos prosseguir aqui com o nosso papo. Galera, aconteceu uma situação aí nesse último jogo do Flamengo contra o São Paulo que muita gente não entendeu e deixou as pessoas curiosas. E que eu vou explicar aqui agora para vocês. O que acontece é o seguinte, gente. Ó, o público pagante, pessoas que pagaram pelo ingresso, para ir nesse jogo Flamengo e São Paulo, foi 58.900 pessoas. Só que chegou na hora do público presente, deu 51.484. E o público total, 62 mil pessoas com uma renda de 5 milhões de reais. Aí você me pergunta, Pedrão, como é que 58 mil pagaram o ingresso? Só 51 mil presentes e público total 62 mil. O que acontece, gente? Ó, o público total, ele coloca ali gratuidades, cadeira cativa, convidados de camarote, não entra a galera que comprou ingresso. Mas, Pedrão, como é que pagaram 58 mil e, de fato, dos que pagaram só foi 51 mil? Ou seja, 7 mil pessoas que compraram ingresso não foram no jogo. Foi por conta da eliminação, Pedrão? Foi por conta da eliminação. Mas tem uma explicação para isso. O Flamengo vende, né, no seu sócio-torcedor, o pacote Maracanã. Ou seja, o camarada vai lá no site, no início do ano, compra o pacote Maracanã, que lhe dá o direito de ir a todos os jogos do Flamengo como mandante no Maracanã, né? E aí o que aconteceu? Na última semana o Flamengo cai para o Olímpia, causou uma certa dúvida, uma certa desmotivação por parte dessas pessoas que compraram o pacote Maracanã e essas pessoas que pagaram não foram no jogo e calhou que o pessoal da gratuidade esgotou a gratuidade. Então por isso que apenas 51 mil compraram ingresso, né? Quer dizer, 58 mil compraram ingresso, apenas desses 58 mil, 51 foram pro estádio e ao total deu 62 mil, por conta da gratuidade, cadeira cativa, convidado de camarote, enfim, toda essa situação, entendeu? Só para deixar claro pra galera aí, o pessoal ficou sem entender essa situação, mas explicando para vocês, tá? E aí, nesse jogo de ontem contra o São Paulo, estava sendo planejado por parte da torcida do Flamengo, a Urubuzada, levar para o estádio uma faixa escrito "Brasileiro é obrigação", tá? No entanto, a Urubuzada, através do seu site, relata que o BEP não autorizou a entrada da faixa. Aí vocês se perguntam, ué, por que o batalhão especializado em operações de estádio não deixou entrar uma faixa escrito "Brasileirão é obrigação" por parte da torcida organizada? Segundo eles, a torcida teria que avisar previamente o conteúdo da faixa
mesmo substituindo a faixa apenas o conteúdo. O tamanho seria o mesmo da faixa, o que ia mudar era o conteúdo. Por isso, eles não entraram com essa... No mínimo estranho, né? Esquisito isso, né? Esquisitinho pra caramba, né? Tá tudo certo. Vamos passar. E o negócio é o seguinte, o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, vamos repercutir algumas falas aí dos jogadores, de dirigentes do Flamengo após o jogo e entrar nesse mundo de bastidor do Flamengo maluco. Após o jogo, o senhor Fabrício Bruno deu uma declaração dizendo que jogou melhor do que o São Paulo, que o São Paulo teve um gol achado, né? Que botaram o São Paulo contra as cordas, que eles competiram desde o início, ou seja, totalmente desconectada da realidade. A fala do senhor Fabrício Bruno. Sendo que o gol do São Paulo não foi achado, Fabrício Bruno. O gol que o Lucas Moura faz em vocês é um gol vergonhoso. Porque ele passa andando no meio de vocês. E para variar, o Matheus Cunha começa, né, com aquele bracinho curto dele. Já falei. Bota o Rossi para testar. Não é barrar de vez o Ayrton Lucas, mas bota o Rossi para testar. Mas o pessoal não bota o Rossi para testar. Tá tudo certo. Vamos prosseguir aqui. E aí, o Alan, no pós-jogo, rechaçou completamente a possibilidade de existir um racha no elenco do Flamengo. Tá aqui, ó. Quando algum jogador vier aqui e falar sobre isso de racha no elenco, vocês podem acreditar. Agora falar até papagaio fala. Isso não existe. Pode não existir por sua parte, né, Alan? Você falando por você, pode ser até que não existe essa questão de racha no elenco, até porque você trabalhou com o São Paulo lá no Galo, você chegou agora no time do Flamengo, mas da sua parte, não por parte dos outros jogadores do Flamengo, que está bem evidente isso, e a gente vai botar à prova, não mostrar provas, mas botar à prova os bastidores do Flamengo daqui a pouco. E uma das provas disso é o comprometimento que, sobretudo, o Luiz Araújo, por exemplo, tem. Que foi um jogador pedido pelo Sampaoli, um jogador que corre pelo Sampaoli e que mostra que veio dentro de campo, sobretudo com vontade. Não dá na técnica, não dá na estratégia, o cara mostra vontade pro time do Flamengo. Entendeu? E aí, o Sampaoli, tudo bem, a gente tem que criticar os jogadores sobre esse momento do Flamengo, né? Como eu estou citando aqui o Fabrício Bruno e o Alan, que estão dando declarações completamente fora da realidade. Só que aí, isso se volta para o Sampaoli. Por que se volta para o Sampaoli? Porque o senhor Sampaoli, ele dá uma entrevista ao programa Bem Amigos do Sport TV no ano passado, né? O técnico do Flamengo à época era o Paulo Souza, e o Paulo Souza fazia várias loucuras no time do Flamengo, como por exemplo, botar o Marinho, que é ponta direita, na ala esquerda, né? E aí o Sampaoli é perguntado sobre essa questão no Bem Amigos, sobre mudar a posição de jogadores, e o Sampaoli responde exatamente o seguinte. Vamos lá. É o técnico que tem que se adaptar ao estilo de jogo dos jogadores e não os jogadores se adaptarem ao estilo de jogo do técnico. A partir do momento que o treinador faz isso, o seu fracasso será assegurado. Essas foram as palavras do Sampaoli na entrevista ao Sport TV, programa Bem Amigos 2022, quando o Paulo Souza era técnico do Flamengo. E aí, na entrevista de ontem, que se eu não me engano foi o Patrick, né? Cohen pergunta para o Sampaoli sobre essa declaração que ele dá lá no Bem Amigos, quando na verdade ele está fazendo o extremo oposto no Flamengo, que ele bota jogadores ali para fazer funções que não estão acostumados, e o Sampaoli responde o seguinte: eu digo sempre, o treinador tem a obrigação de projetar uma forma de jogar. O jogador que tem que adaptar ao que o treinador precisa da tua ideia futebolística. Então aí, Sampaoli, você tem que rever seus conceitos, meu querido. Porque no ano passado você falou que era o treinador que tinha que se adaptar ao jogador. Agora,
que você é técnico do Flamengo, você está dizendo que o jogador tem que se adaptar ao treinador. Então, logo a gente percebe aí uma incoerência também do técnico. É claro, os jogadores têm a sua parcela de culpa, mas o treinador também tem, a partir do momento que ele é incoerente com uma situação que ele falou no ano passado, né? Durante a entrevista do Bem Amigos do ano passado. E aí, tá aqui, ó, o Mauro César também traz essa situação, ó. Entendo que o Sampaoli tem enorme responsabilidade no caos rubro-negro. Não entendo o jogador de futebol que não deixa... Pois é, mas aí é exatamente isso que o Mauro falou. Os jogadores do Flamengo não estão dando tudo de si, claramente não estão, por conta desse racha com o Sampaoli. Não é que tá de corpo mole, é que não tá dando tudo, não tá dando 120%, por conta do relacionamento deles com o Sampaoli. Só que os jogadores do Flamengo precisam entender que além do Sampaoli, tem uma instituição. Além do Sampaoli, tem essa camisa aqui. Ele não tem que correr pelo Sampaoli. Tem que correr pelo Flamengo, coisa que eles não estão fazendo dentro do campo. E não fizeram mais uma vez na noite de ontem, contra o São Paulo, na tarde, na noite de ontem. E aí, se aprofundando nessa questão do Marcos Braz, do Sampaoli e da relação do elenco, o Marcos Braz falou o seguinte: não acredito que tenha isso, que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador. Todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva, que não tem como controlar. Ele está se referindo ao soco lá do preparador físico no Pedro. O Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes, as pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olímpia aqui e passei na zona mista e não foi perguntado por ninguém em relação ao elenco. E no ato subsequente, simplesmente foram eliminados. Pois é, mas eu já expliquei essa situação dele não ser perguntado. Ele não foi perguntado porque no jogo contra o Olímpia, ele não é permitido ser perguntado. Inclusive, quando ele passa pela zona mista após aquele jogo no Maracanã, ele fala que não pode falar com a imprensa, porque a Conmebol não permite. Então, para com essa narrativa, Marcos Braz. Gente, é tudo causada. Isso que o Marcos Braz falou, essa é a realidade. Ah, Pedro, você está falando que ele está mentindo? Não é que ele tá mentindo, é que ele não quer entrar no assunto. Ele não quer entrar no assunto porque ele vai à pele do Sampaoli e à pele dos jogadores. Tá? E outra coisa, se o Marcos Braz, depois de tanta bobagem que ele fez nesse time do Flamengo, ele fosse um funcionário das empresas que tem o Landim, ele já estava na rua há muito tempo. Mas ele não está na rua porque o Flamengo não é uma empresa. Você faz o acordo político aqui, você deve pro cara e você tem que botar o cara no seu reinado político, porque senão, se você desfazer o acordo do governo de coalizão, depois você pede voto para a próxima eleição. Essa é a realidade do Flamengo hoje. Mas vamos lá, vamos prosseguir. E aí, o Sampaoli no Maracanã ontem estreou o seu grito de burro. A torcida chamou ele de burro e tá na razão dela. Ninguém tira a razão da torcida do Flamengo por isso. E, gente, é o seguinte. Isso aqui é uma situação que o Mauro César publicou no seu Twitter. É uma situação que eu tenho apurado de bastidor, que é a seguinte. Se o Flamengo não fizer a vontade desses jogadores e mantiver o Sampaoli no elenco, as chances são imensas do Flamengo ser eliminado na quarta-feira para o Grêmio. Jogadores que antes nós contestávamos por escolher jogos, jogar só quando está afim, parece que agora existe um claro e evidente racha entre o grupo de jogadores e o seu técnico, sobretudo depois do episódio do Pedro. E jogo após jogo, nós reparamos isso de forma mais evidente. Pedrão, qual é a sua ideia então? Ceder ao grupo de jogadores? A realidade é que nesse momento
Nós estamos nas mãos dos jogadores do Flamengo. Sempre estivemos. E repito, o que o Mauro César botou no Twitter. Se a diretoria não ceder à vontade dos jogadores e mantiver o Sampaoli, as chances são grandes. Não vou dizer que vai acontecer, porque não tem como prever o futuro. Mas as chances são grandes. Ou seja, o time ele faz o que quer dentro de campo. Ele não corresponde às ordens dadas pelo seu técnico, ele não corresponde aos treinamentos dados pelo seu técnico. Aí vazam notícias dizendo que os treinamentos são excelentes, mas simplesmente os atletas fazem o que querem dentro de campo. E aí ele repete aqui o Mauro. Sério, se a diretoria não fizer a vontade dos caras e manter o Sampaoli, as chances são imensas de eliminação na Copa do Brasil. A má vontade é escancarada. Antes escolhiam se empenhar em alguns jogos. Agora empenham pelo avesso. Buscam outro objetivo e cagam para a torcida. Palavras de Mauro César Pereira, tá? E aí, ele publica aqui também no seu blog do UOL que já existia uma indisposição com o Sampaoli e isso aumentou depois do soco que o seu preparador físico deu na cara do Pedro. E ele falou também, tá aqui ó, os jogadores não seguem o que pede o técnico, o time envolvente da Arena do Grêmio, que meteu 2-0 no Grêmio, virou um bando de desconjuntados dentro de campo. E sim, tudo isso faz com que as chances pelos comandados do Renato Portaluppi cresçam, tá? E aí, o Guilherme Silva, que trabalha para a Jovem Pan, escreve lá também para o Coluna do Flamengo, ele traz uma informação aqui dizendo o seguinte: a continuidade do trabalho de Sampaoli no Flamengo será reavaliada nas próximas horas, ou seja, deve ter uma reunião para debater isso. Parte da diretoria do clube reconhece que o clima é ruim entre o argentino e os jogadores. Além do relacionamento, há um questionamento ao rendimento do time. E aí vai ter essa reavaliação da diretoria do Flamengo e o nome, o telefone de quem pode tocar de fato é o do técnico ex-Flamengo, ex-São Paulo, Rogério Ceni, porque segundo informações o grupo gosta do Rogério Ceni. Apesar dessa informação ser contrária às notícias que saíram na época da sua demissão, que seria que o grupo não estava nem mais aí para ele. Ou seja, o Flamengo hoje ele vive ali os jogadores que mandam. Eles que dão as cartas e a gente fica refém dos jogadores se eles vão estar afim de jogar ou se não estarão afim de jogar. Eu quero saber essa tua ideia aí, se vocês gostam dessa ideia de Rogério Ceni, porque eu acho simplesmente uma completa insanidade se pensar em Rogério Ceni em pleno 2023, tá? Uma insanidade, uma loucura isso. E aí, só para complementar o vídeo, o Ecrem Conor trouxe a informação que o Al Hilal fez uma oferta de 20 milhões de euros pelo Ayrton Lucas, né? Antes não se tinha o time da Arábia que fez essa oferta. Agora já tem a confirmação da oferta e tem aqui a informação dizendo que foi o Al Hilal, time do Mister Jorge Jesus, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.